começar, temos um quórum bastante grande aqui, então já gostaria, primeiramente, de agradecer a todos pela atenção, pela disponibilidade, da gente estar executando esse workshop junto com os participantes do Open Insurance, tá? Então, e queria já passar com vocês qual que é o nosso grande objetivo aqui, tá? Bom, algum tempo atrás, há uns 3 meses atrás, a gente iniciou o escopo do teste de jornadas para a gente, de fato, teste de jornada de compartilhamento de dados, tá? Explicar melhor também. A gente iniciou essa iniciativa por uma demanda alinhada do CTO com o nosso Conselho Deliberativo, tá? E aí, qual foi aprovada essa iniciativa, e desde lá a gente vem executando alguns testes de maneira síncronas e assíncronas com as participantes, para de fato a gente verificar do ponto de vista de experiência do usuário, compartilhamento de dados entre as participantes, tá? E aí, nessas últimas semanas, a gente estendeu essa participação a todos, tá? E aí já fica de antemão o convite para que procurem o secretariado através do e-mail, para que a gente possa eventualmente agendar algumas reuniões em conjunto, tá? Então, o nosso principal objetivo dessa reunião é a gente passar, explicar um pouco de como está sendo executado esses testes, tá? Que a priori não são regulatórios, de fato, é mais uma iniciativa da estrutura inicial para colaborar com todas as participantes do Open Insurance para que a gente obtenha sucesso nessa iniciativa tão nobre, tá? E aí, a gente traz aqui conosco o fornecedor da estrutura inicial, MJV, que é quem foi contratado e está liderando e executando esses testes, tá? Então, mais uma vez, agradeço a atenção de todos, agradeço também a atenção, disponibilidade, presteza aí do time da MJV. A partir disso, passo a palavra. Bruno, fique totalmente à vontade, tá? Show, muito obrigado, Thales. Pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos aí ao nosso talk, né, workshop, como vocês preferirem. Hoje a gente vai estar explorando um pouquinho aí, né, o universo de Open Insurance, como é que isso está, né, se moldando para o futuro. Então, só passando rapidamente para a nossa agenda aqui, a gente vai estar, né, separando o nosso conteúdo em 3 blocos. Primeiro bloco, né, a gente vai estar falando do porquê que a gente está aqui, né, como é que a gente precisa, o que a gente precisa realizar para atingir o sucesso de Opin. O segundo bloco trazendo onde estamos, né, e para onde vamos, né, os próximos passos, né, onde o Diomari vai estar trazendo um pouco mais de detalhamento a respeito disso. E para fechar com o terceiro bloco, falando um pouco de oportunidades estratégicas futuras, beleza? Então, quem vai estar aqui falando com vocês hoje vai ser eu, Bruno, né? Sou designer de serviços aqui na MJV, e o nosso querido Diomário, que é o líder de projeto aqui, junto com o Alpin, né? Nessa iniciativa. Então, pessoal, antes de começar com o conteúdo propriamente dito, a gente queria deixar aqui evidente que a gente vai disponibilizar uma caixinha de perguntas para vocês. Então, em todos os slides, né, da apresentação, ao longo da apresentação, vocês vão ver que vai ter esse QR Code com dúvidas aqui, que vocês conseguem escanear com o celular, né, quando vocês escanearem com o celular, vai redirecionar para essa página, a primeira página que está aqui, e você só vai ter que clicar ali em perguntas e respostas, e aí você consegue contribuir com a sua pergunta, com a sua dúvida, né? Você pode se identificar ou deixar de forma anônima, fica muito a seu critério. Inclusive, né, aí você só clica em enviar e você vai ver a tua pergunta aqui. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? E vocês conseguem também editar e retirar a dúvida, caso vocês achem pertinente, né, a partir, né, desse botãozinho verde aqui, ou até mesmo clicando na pergunta. E você consegue fazer mais de uma pergunta, e um último recurso e bem interessante é que vocês conseguem, né, dar like em algumas perguntas. Então, né, à medida que a apresentação vai acontecendo, o talk vai acontecendo, vão ter algumas perguntas que vão surgindo, e se você vê que uma se enquadra dentro de algum questionamento que você gostaria de fazer, você pode dar um like ali. E todas essas perguntas, elas vão ser, né, vai ter uma tratativa em cima dessas perguntas pós nosso talk, nosso workshop aqui, vão ser respondidas ali por e-mail, tá bom? Então, vamos lá. Antes de tudo, a gente queria, né, para entender o porquê que a gente está aqui, né? Então, antes de começar com isso, eu gosto de trazer uma analogia, né? E esse sujeito que está à direita aí, pessoal, ele se chama Niels Bohlin, né? Ele foi um engenheiro da Volvo, algumas décadas atrás aí, e ele foi a pessoa responsável por desenvolver e introduzir o cinto de segurança de 3 pontos dos automóveis. Até então só tinha o cinto de 2 pontas,
E lá em 1959, então, ele desenvolveu, né, essa melhoria para os automóveis, e isso, né, depois de um tempo, eles acabaram renunciando a essa patente para que todas as outras, né, montadoras pudessem se beneficiar dessa inovação da época. Tá, Bruno, e o que isso tem a ver com Open Insurance? Eu gosto de trazer o cinto de segurança como uma analogia aos dados, né? Para que a gente consiga, né, ter um compartilhamento de dados efetivo ali entre todas as participantes, né, exige uma maturidade de ecossistema ali, né, principalmente quando a gente fala do pontapé inicial, que é a jornada de compartilhamento de dados cadastrais. E juntamente com com essa iniciativa de ter essa maturidade do ecossistema em evolução, né, a gente se conecta com as 3 características ali do Open Insurance, né, que é a disponibilidade de dados, a reutilização e controle desses dados e a interoperabilidade. Então, a ideia do Open Insurance, né, para todo mundo que a gente sabe, né, a nível cliente, é permitir que ele tenha mais controles e dados ali, né, e compare as diferentes, né, ofertas e valores que as empresas participantes estão entregando, e a nível participante é justamente permitir com que, juntamente com esse engajamento, esse protagonismo, né, a gente permita com que explorem novos horizontes de produtos, de serviços, diferentes integrações com demais outros segmentos. Então, quando eu falo que a Volvo, né, quando decidiu renunciar à patente para que todo mundo pudesse se beneficiar, né, daquela inovação da época, não somente as seguradoras se beneficiaram, mas as pessoas que compravam carros, até de outras montadoras, passaram a se beneficiar quando precisavam, né, de fazer uma viagem para a praia, visitar algum familiar, com aquela segurança que o cinto trouxe ali a partir da inovação da época, inclusive salvando mais de 1 milhão de pessoas na época que foi renunciada a patente. Só um contexto aqui para a gente estar passando, então, né, para o nosso, na sequência aqui. Bruno, eu acho que você se mutou. Voltou, Bruno. Desculpa, pessoal, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Até onde vocês escutaram, perdão? Deu para ouvir bem o contexto, sim. Maravilha. Perfeito. Então aqui a gente vai passar para o sucesso de Open, né, propriamente dito. E para que o sucesso aconteça, a gente sabe que hoje existem várias esferas trabalhando de forma, né, conjunta e simultânea para que o sucesso aconteça. E, né, uma vez que a gente tem então o secretariado, né, os clientes e as participantes trabalhando de uma forma que essa engrenagem funcione 100%, a gente então tem esse sucesso de Open, que reflete aonde? Reflete em toda essa evolução na maturidade do ecossistema do Open Insurance, né, numa eficiência operacional que vai acabar sendo elevada ali à medida que o tempo passe, né, e que essa evolução do ecossistema, né, se construa. Isso permite novos horizontes, novos produtos, novos serviços que busquem uma hiperpersonalização que hoje os consumidores tanto, né, esperam das empresas, e isso, obviamente, trazendo, né, uma maior excelência na experiência para o cliente ali, né, para nós consumidores finais. Isso, obviamente, traz uma vantagem competitiva, né, no mercado, e dessa forma faz com que as participantes impulsionem a inovação nesse ecossistema. E então a gente gostaria de trazer uma pergunta para vocês, pessoal, né? Para vocês hoje, o que é o sucesso de Open Insurance? Né? Então, a gente vai disponibilizar 5 minutinhos para vocês acessarem esse QR Code, né? E à medida que vocês vão acessar esse QR Code, vocês vão ver uma nuvem de palavras aparecendo aqui. Mas então a gente gostaria que nesses próximos 5 minutinhos vocês nos tragam o que é o sucesso de Open Insurance para vocês em uma palavra, beleza? Vou esperar aqui a contribuição de vocês, pessoal. 5 minutinhos aí. Desculpa, pessoal. Houve uma falha técnica aqui. É esse QR Code aqui que vocês precisam escanear. Peço perdão. Bruno, quer... Também caiu na parte de perguntas, tá? Não, tudo bem, pessoal. Acho que deu algum erro técnico aqui.
mas se vocês puderem contribuir mesmo com a palavra ali nas perguntas, não tem problema nenhum. Depois a gente faz esse cruzamento aí, tá bom? Mais 3 minutinhos aí a gente parte para o próximo slide. Só vou dar uma visão aqui do que está aparecendo, tá, pessoal? Autonomia, inovação, competição, colaboração, integração confiável, transparência, crescimento, receita, segurança, transparência novamente, volume, integração, evolução, desafio, flexibilidade, usabilidade, transparência apareceu bastante, simplicidade, oportunidade, abrangência, futuro. Muito, muito bacana, pessoal. Acho que já deu para ter uma boa visão do que hoje vocês né, veem como sucesso, né, de Open Insurance, que é o sucesso do Open Insurance. Mas bacana, acho que dá para a gente partir para o próximo bloco, né? Se vocês quiserem contribuindo com as palavras ali, né, fiquem à vontade. Mas, então, para a gente ter uma visão aqui, pessoal, e partir para o segundo bloco, né, onde que nós estamos hoje? Então, até dando uma sequência no que o Thales tinha comentado, né, numa visão macro hoje de projeto, a gente sabe que o OPIN está em 3 fases, né, possui em 3 fases. Né, a fase de cadastramento ali do layout básico, né, que é aquela padronização de APIs em um mesmo formato. A fase 2, que é a adequação desse formato do compartilhamento de dados, então, que se desdobra nessas duas jornadas em específico, que é a jornada de compartilhamento de dados e a de gestão de consentimento, mas hoje, né, nesse talk, nesse workshop, a gente vai estar falando exclusivamente com maiores detalhes sobre a jornada de compartilhamento de dados, principalmente de dados cadastrais. Né? E depois tem, obviamente, a fase 3, que é o início, né, da movimentação e dessa exploração para a oferta de serviços, né, de seguros, de previdência e títulos de capitalização. Só trazendo também um contexto que todo esse material, né, toda essa apresentação, esse talk, ele teve o manual de experiência do cliente da SUSEP e o guia de experiência do usuário da Alpin, né, como materiais que sustentaram todo esse documento e sustentam, inclusive, todo o processo, todas as fases que envolvem né, a evolução desse ecossistema. Então, agora eu vou passar minha palavra para o Diomário, né, que vai estar dando um pouquinho mais em detalhe aí essa visão de onde estamos. Por favor, Diomário. Tá no Você tá mudo, no tá? mudo, Diomário. Foi agora, ouvindo a voz? Agora foi. Agora sim. Câmbio. Muito bem. Então, olha só, pessoal, boa tarde. Muito obrigado, então, pela sua participação. E essa tela, essa imagem, acho que é conhecida de alguns. O que nós estamos fazendo? Nós estamos, então, realizando os testes ou validações funcionais nas jornadas de compartilhamento de dados e gestão do consentimento. Isso quer dizer o quê? Nós estamos acessando os seus sites, suas aplicações, ou sites e aplicações das casas participantes, para identificar se o fluxo de mensagens da jornada do compartilhamento e da gestão do consentimento, se esse fluxo ele funciona e se ele está estável. Uma outra coisa que passamos também a verificar é se todos os requisitos de UX constantes no guia de experiência do usuário, se eles estão presentes nas suas aplicações. Né? Então, o que nós estamos fazendo? Fazemos essa avaliação. Caso tenhamos algum desvio nesses itens, então nós abrimos um chamado. Tá? Um chamado que sugere, né, o ajuste daquele ponto que nós colocarmos. Sempre são geradas evidências que vão estar anexadas ao chamado.
O usuário que faz isso, para todos saberem, é ux@opinbrasil, tá? Lembrando, então, que as referências são o guia de experiência do usuário e o manual de experiência do cliente da SUSEP. E continuando, então, sim, esse daí é o fluxo de compartilhamento, o anterior é o fluxo de compartilhamento de dados do cliente que está em 10 etapas, tá? Aí, muito obrigado. Isso, deixa aí. Agora vamos pro próximo, então, né? Muito bem, ótimo. Então, esse trabalho começou, pessoal, vocês conseguem ver ali, no mapeamento de participantes, lá no fim de abril, início de maio. Então, mapeamos transmissoras, então todas são, as participantes são transmissoras, e identificamos algumas dessas participantes como receptoras de dados. Notem ali que tem uma evolução, né? Começamos com 11 e fomos identificando, então cada uma tem um ritmo de apresentação e desenvolvimento. Hoje temos 22 receptoras no ambiente de mar aberto, produção, né? E uma outra coisa, para efeito de análise das participantes, nós estamos realizando esses testes ou validações em ciclos, tá ok? Ciclos de aproximadamente 2 meses. Alguém quer comentar? Ah, não. É um áudio aberto, né? Ok. Ciclos de aproximadamente 2 meses, tá? E nessas validações, nós fazemos validações sem as participantes, ou como foi dita de forma assíncrona, onde nós somos os clientes. Então, clientes que acessam reais, que acessam o seu app, o seu site, no conjunto de funcionalidades do Open Insurance. E também fazemos o secretariado prover essa integração entre agendas com participantes. A agenda é sua. E os ajustes que nós identificamos nessas casas ou junto nessas avaliações, também colocamos lá no chamado que nós abrimos no Service Desk, né? E para cada um desses ciclos, temos um percentual de sucesso. Pode mudar? Um percentual de sucesso. Tá? Notem, né? Vejam que no ciclo 1, tivemos apenas 1,85% de jornadas efetuadas com sucesso. Uma jornada efetuada com sucesso seria da etapa 1 até a 10, utilizando a jornada de compartilhamento de dados como exemplo. Tá? Então, continuamos o trabalho, muito bem, seguindo a metodologia que nós temos, que é validação sem participante. Aqui, a gente traz uma visão real da experiência do cliente, abertura de chamados sempre, e realizando agendas com participantes. Tá? Então, os participantes procuram o secretariado integra as casas, tá? E como as casas participam? Elas participam estando presentes na agenda, trazendo os seus especialistas, porque muitas vezes, quando a gente faz uma combinação receptora e transmissora, existem mensagens ou logs que a gente não consegue observar, só o pessoal de tecnologia, não é? Uma mensagem num certificado, num firewall. Então, nós temos que colocar as duas casas juntas para que se identifiquem e gerem evidências de onde está o ajuste necessário. Tá? E com isso, com essa dinâmica de trazer as casas, integrar, nós criamos o que chamamos carinhosamente de sala de solução do Open Insurance Jornadas. Tá? Então, é uma sala de solução. Tá? E esse trabalho surte efeito. Surtiu efeito, então, seguimos fazendo uma metodologia que nós citamos, chegamos a 8,26% do ciclo 2. Evoluiu, né? Bastante até. Só que, venham comigo, olha só. Nós realizamos 1.344 combinações entre participantes, receptora e transmissora. E executamos 7.863 testes de jornada. Né? A conclusão que eu tiro disso é que nós podemos muito mais. Nós atingimos 8,26, mas nós podemos muito mais, certo? A ideia aqui é, vamos utilizar essa sala de solução do Open Insurance. Falem com o secretariado, vamos buscar isso, porque a ideia é que a gente consiga atingir muito mais. Eu vou mostrar para vocês o que a gente precisa, tá? Então, na medida do possível, agende as suas salas, tá? Importante aqui, como nós medimos esse que eu chamo de PACID,
Pode mudar, por favor. Como que eu chamo esse PASSID, né? Então, para cada combinação, uma combinação, novamente, uma receptora e uma transmissora de dados, certo? Considerando as 10 etapas do compartilhamento de dados, o que nós temos, né? Uma quantidade de combinações que a gente chega a um item chamado not completed. Esse aqui não configura defeito. Esse, por algum motivo, a jornada não foi finalizada. Ou por uma questão de falta de dado, ou algum outro ambiente, contexto que não foi completo. Tá bom? Então, não configura erro ainda. Nós temos que ajustar. Outro ponto, uma quantidade de not passed. Esse sim, a jornada foi interrompida por algum defeito. E a outro ponto é, a casa conseguiu, né, atingir, que é o passed, né, a casa conseguiu atingir os 10 passos lá da jornada de compartilhamento. Eu pergunto para vocês, isso é para pensar, não é para responder aqui, tá? Uma casa sozinha, ela consegue finalizar os 10 passos com sucesso? Precisa da transmissora e a transmissora precisa da receptora, né? Vamos em frente. Então, e como existem casas em diferentes fases de desenvolvimento, nós criamos esse que a gente chama hoje de uma espécie de modelo de maturidade. Tá? A gente vai fazendo, então, refinamentos sucessivos, mostrando onde o participante está. Olha, você está com defeito na fase 1, na fase 2, no 3, na 5, e você vai evoluindo, e todas as casas vão observando e vão subindo juntas, certo? Conforme vai fazendo um teste, utiliza a sala de solução, falei com o secretariado, opa, 2 casas se ajudam e vão subindo. Tá? Uma coisa muito importante, pode ser que eu tenha já atingido sucesso. Puxa, todas que eu faço, eu chego a completar a minha jornada inteira. Muito bem. Pode ser que a gente... E por que eu estou recebendo um chamado? Muitas vezes você pode receber um chamado, porque na etapa 6, como a gente está descrevendo aqui, nós não temos ferramentas lá durante os testes para identificar se a falha é na receptora ou na transmissora. Então, nesse caso, nós vamos estar pedindo, é um pedido de ajuda, é um apoio, né? Se a tua casa está um pouquinho na frente, já passou dessa etapa, ajuda a outra casa que está querendo chegar e passar também. De novo, o objetivo é a maturidade de todo o contexto Open Insurance. Tá legal? Muito bem. Então, nós vamos nos ajudar, vamos acabar chegando. Outra coisa, todo mundo tem que evoluir ao mesmo tempo. Então, continuando para maturidade, pode passar? O que nós temos aqui? A evolução disso. Nós pretendemos chegar, vocês podem verificar ali, a pelo menos 90%. E como eu disse, e como eu tenho certeza, nós conseguimos muito mais, né? A sala de solução está aí, é só falar com o secretariado. Nós vamos fazer os testes assíncronos e vai ser possível chegar a esse 90%. Os outros 10% vamos tratar com exceções, um ajuste pontual em alguma situação que sabemos que sempre tem de uma iniciativa desse tamanho, que é o Open Insurance. Tá ok? Pode passar. Muito legal. Então, o que nós temos aqui, nessa evolução do modelo? Nós temos a implementação do OPIM, nós temos a validação das jornadas assíncrona, de forma assíncrona, que são sem os participantes, nós temos uma abertura de chamados, nós temos agenda com participante, que carinhosamente, como nós chamamos, só pense, não precisa responder. Sala de solução Open Insurance, muito bem. E depois nós temos aqui, melhora, isso tudo melhora a experiência do cliente, pessoal. É isso que a gente quer, melhorar a experiência do cliente. Pode dar um enter aqui, meu amigo, por favor, para aparecer uma mãozinha aí. Muito, opa, volta um, mãozinha, só mãozinha. Aí, mãozinha, tá aqui a mãozinha, tá? É isso, pessoal, a gente tem que estar sempre integrado com as agendas colaborativas, a palavra que é colaboração. Open Insurance utiliza a palavra compartilhamento de dados. Vamos compartilhar nosso conhecimento, nosso tempo, para que todos possam ganhar. Tá ok? Pode seguir, por favor. Né? E o que a gente dá continuidade em tudo isso? Pode seguir.
Olha só, gestão do consentimento. Então, nós temos que criar uma massa boa de compartilhamento de dados para que evolua, né, que atinja aquele 90%, tenhamos uma massa suficiente para fazer a gestão disso. Todos vão ganhar na hora que a gente começar a fazer essa gestão do consentimento. Alterar, renovar, revogar, tudo isso é um outro pacote ainda que tem que ser avaliado em conjunto com o jornada de compartilhamento. Vejam, tem bastante coisa para fazer. Não precisamos trabalhar sozinhos, tá? Pode utilizar a sala de solução, a agenda é sua, nós vamos apoiar fazendo de forma assíncrona e o secretariado fazendo a integração das casas. Ok? Pode passar. E o que nós pretendemos agora como próximos passos, tá? O secretariado, o Open Insurance, uma estruturação de um BI. Então, vocês vão ter à mão, vocês têm um ambiente já do participante, já que vocês veem informações lá, certo? As jornadas também vão figurar, se não estou enganado essa semana, vão figurar já para vocês perceberem como que a minha casa está performando como receptora. Não vai aparecer como você tem. E como transmissora também vai aparecer. Tá? Então, você vai conseguir perceber aonde e direcionar aonde você tem que fazer o esforço. E com quais colegas, com quais casas eu vou ter que me relacionar. Então, é importantíssimo a gente dar uma direção para você não precisa ficar batendo cabeça. Secretariado, vamos na sala de solução? Eu tenho que falar com a casa X. E a gente faz essa reunião e apresenta para eles uma solução. Tá? Outra coisa, então, vamos continuar fazendo aqui as agendas, continuar com os testes assíncronos, e uma outra situação aqui muito importante, que é o terceiro item, que estamos chamando de certificação. Nós vamos colocar um selo em algum momento, lá na frente, quando a gente tiver uma evolução boa de todo mundo. De novo, a ideia aqui é o mercado, é o Open Insurance crescer junto com as casas, tá? Uma casa subir um pouquinho, puxa outra para cima. Então, a ideia é ter uma certificação onde a gente consiga dizer o nível de operação dessa casa no mar aberto. Tá? Então, isso ainda vai ser definido de acordo com as necessidades aí do Open Insurance, do Conselho, e a gente vai trabalhar nisso para apresentar para os senhores oportunamente. Tá? Então, o recado aqui é seguir a metodologia, seguir os testes. Vocês têm à mão, então, a ferramenta de sala de solução das jornadas, tá? Do Open Insurance, podem usar o secretariado. A ideia aqui é, utilizando esse arcabouço que vocês têm aqui, agora de conhecimento, vocês podem crescer. A sua casa pode crescer. O seu cliente pode ter uma excelente experiência e todos nós podemos ter um excelente resultado com tudo isso. Obrigado. Bruno, então acho que agora é com você, né, querido? Show de bola. Obrigado, Gilmário. Obrigado pelo contexto. Pessoal, não dá para a gente não deixar de pensar qual que é o cenário futuro, né, de Open Insurance. Então, quando a gente fala da linha do movimento Open, né, só trazendo um contexto bem rápido, né, o movimento Open Data surgiu lá em 2007, 2008, com o intuito de trazer uma maior transparência, acesso ali aos dados públicos, certo? A gente, né, teve logo na sequência o surgimento do Open Banking, né, em 2013, 2018 ali, né, promovendo essa maior competição e inovação no setor financeiro, né, com acesso aos dados bancários dos clientes ali mediante consentimento. E não parou por aí, onde a gente teve uma expansão nesse conceito, surgindo então o Open Finance, né, que emergiu e expandiu essa ideia do Open Banking para incluir outros produtos financeiros, como investimento, crédito, né, enfim. E, obviamente, né, em 2021, né, o setor de seguros ali, os reguladores, as indústrias reconheceram a importância de criar um ecossistema de dados aberto nesse setor, então surgiu o Open Insurance, que a gente sabe que está aí, desde então, evoluindo nesse ecossistema. E o conceito de Open, né, ele ainda está em expansão. No Brasil, a gente está, né, avançando com o Open Finance, integrando ali entre os diferentes Opens, como Banking, Insurance, permitindo, então, com que os consumidores compartilhem os dados, né, com diferentes instituições, promovendo, então, essa maior concorrência, essa inovação e toda essa hiperpersonalização. E hoje, o que o mercado está dizendo, né, pessoal? Quando a gente fala de Open Finance,
segundo um estudo que foi realizado, né, por um instituto chamado Open Banking Excellence do Reino Unido, a implementação do Open Finance no Brasil foi vista como um case de sucesso e tem sido uma referência mundial. E isso acaba refletindo também nos outros movimentos opens que nós temos aqui. Então, o Open Insurance, né, por sua vez, ele pode também vir a ser uma referência mundial, justamente porque o Open Insurance, inclusive, o Open Insurance Brasil é o primeiro do mundo. Então, a gente está nadando de braçada nessas oportunidades, né? Existe um mar de oportunidades para estar olhando para isso, né? Isso se reflete muito ali futuramente e se conecta, inclusive, com o outro ponto, que é a hiperpersonalização em escala. Então, a gente sabe que hoje a gente está numa era do pós-consumidor. Né? O que é o pós-consumidor? São aquelas pessoas que estão exigindo uma alta demanda ali das marcas, uma transparência dessas marcas, né? Que, né, tem esse uso de mídias sociais para conseguir comparar algum tipo de informação, né, para ter essas conexões. Então, quando a gente fala da hiperpersonalização, é justamente buscar o que hoje os consumidores estão buscando, o que hoje é uma necessidade, o que ele vê de valor, e que isso está, né, muito conectado com todo esse movimento open, principalmente de Open Insurance aqui. Inclusive, um exemplo, né, que a gente traz, o Nubank, ele lançou recomendações personalizadas na home do aplicativo. Então, ele anunciou ali uma função no aplicativo que oferece, né, algumas sugestões inteligentes ali, customizadas para cada consumidor, para cada cliente. Então, essa hiperpersonalização é algo que já está acontecendo e que, obviamente, né, futuramente vai ter muito mais espaço ali entre os demais segmentos, quando a gente fala de Open. E tudo isso está conectado muito com a estratégia para a gente coletar e consumir esses dados. Porque uma vez que nós vamos ter ali essa interoperabilidade, né, de uma forma muito robusta e estruturada, a volumetria de dados vai ser algo elevado ali, né, consideravelmente vai estar elevado. E a gente precisa, então, ter uma estratégia de dados, né, conectada, né, escalar esse conhecimento dos dados, né, utilizando ali algumas tecnologias, né, então, como IA, blockchain, o IoT, né, para conseguir, de fato, trazer, né, essas oportunidades de novos serviços e novos produtos através do que hoje a tecnologia vai conseguir capturar até de hábitos de comportamento recorrentes ou pontuais dos consumidores. Então, por exemplo, tá, gente, para a gente deixar de uma forma um pouco mais tangível aqui, vamos pensar, né, que você viaja muito de uma cidade A para uma cidade B, que possui uma distância X ali de quilômetros. Mas o seu seguro alto só cobre até uma outra quilometragem, né? Não acaba cobrindo ali dentro, né, dessa cidade que você viaja muito. Então, a seguradora ela já pode identificar que tem essa necessidade do seguro se adequar a essa necessidade do consumidor. Aqui é um exemplo bem superficial, mas que já mostra que existe essa possibilidade de a gente estar olhando dessa forma. Se o ecossistema estiver maduro o suficiente, a gente conseguir trabalhar de uma forma bem assertiva no insight desses dados. E, por fim, a gente fala da digitalização de serviços, né? A gente sabe que a digitalização e a servitização é algo que vem muito, né, muito forte aí nos últimos anos. Até um dado, né, sobre o governo do Brasil, que o brasileiro, 89% dos serviços hoje do governo, né, já foram digitalizados. Né? Então, essa digitalização é algo que vem muito forte e acho que, né, se conecta muito com essa questão de Open. E hoje a gente sabe que os dados, né, eles estão se tornando, né, cada vez mais o centro das tomadas de decisões. E quanto maior a disponibilidade de dados que a gente vai ter, né, em todo esse ecossistema, maior o aprimoramento dos produtos e serviços que vão estar disponíveis ali, né, aos consumidores. Então, ter uma coleta ali de informações através de todas essas tecnologias que eu comentei anteriormente, permite que, né, consiga trazer um impacto real para o valor que aquele consumidor está procurando, ajudando a prevenir algum tipo de perda, oferecer alguma solução. Vou dar um exemplo para vocês aqui. A seguradora de saúde John Hancock, né, ela criou um programa chamado Vitality, que captura dados de atividade física, né, via os smartwatches dos segurados para oferecer descontos, né, de valores aos seguros, entre os benefícios. Então, aqui a gente já vê a IoT, por exemplo, trabalhando, né, juntamente com toda essa base de informações que a gente consegue ter. Então, hoje os seguros têm muito essa tendência de estar centrados em dados, né, quando a gente fala disso, e né, nesse contexto de seguros. E até existem outros cenários futuros que a gente pode considerar e que, né, eventualmente podem impactar muito aí toda essa parte de Open Insurance.
por exemplo, como o crescimento da classe média, né, que é uma classe que está em expansão, e isso, obviamente, né, consequentemente, aumenta a demanda por serviços de seguros. Existe a conscientização da importância do seguro. Então, vou dar um exemplo, né, as crises do Rio Grande do Sul que aconteceram esse ano, as queimadas que estão acontecendo aí, né, agora, isso acaba, né, trazendo ali um ar de alerta para as pessoas, para eles buscarem seguros, inclusive, né, até vem essa ideia de microseguros, né, para alguma alternativa que permita com que as populações de baixa renda, por exemplo, ou em situações de vulnerabilidade, tenham essa proteção contra imprevistos, como doenças, morte, esses acidentes, danos à propriedade, como esses, né? E dessa forma impulsiona com que as seguradoras acessem novos mercados, novos produtos que até então não eram explorados, e ajuda nessa diversificação de portfólio, né, no mercado. E, por fim, existe o envelhecimento da população, né, então, que isso, né, vai demandar mais uma procura de seguros, buscando essa previsibilidade de futuro, e, né, um dado é que o número de idosos no Brasil cresceu mais de 57% em 12 anos, né, segundo um censo do IBGE de 2022. Então, a gente sabe que todas essas tendências, todas essas visões de futuro, né, vão impactar muito a estratégia, né, das participantes. E dessa forma, pessoal, né, a ideia do movimento Open ele vai continuar expandindo, né, para novos setores, como Open Health, Open Energy. Então, as empresas que vão estar prosperando nessa onda, né, de Open são aquelas que vão estar nadando de braçada nessas inovações, né, e conseguir ali, vamos dizer assim, traduzir a empresa para esse movimento e melhorando esse ecossistema interno, trazendo essa robustez de ecossistema, permitindo com que, então, seja direcionava os serviços e produtos ideais para os consumidores, dentro da realidade de cada um. E por fim, então, pessoal, antes de a gente fechar, um outro momento de interação aqui que eu gostaria de trazer para vocês é uma pergunta, né? Como que hoje vocês, né, que trabalham, né, nas participantes, se veem conectando? Como é que vocês veem o Open, né, o Open Insurance se conectando com a sua estratégia futura? Vamos ver se agora o nosso QR Code aqui funciona. Então, basta vocês escanearem o QR Code, né, e vocês colocarem uma palavra ali, como que vocês veem o Open se conectando com a sua estratégia futura. Vou dar ali 5 minutinhos para a gente conseguir ter essa visão em conjunto aí, beleza? Ó, que legal, pessoal. Eu gosto muito desse recurso aqui da nuvem de palavras, é muito interessante. Personalizações, oportunidade apareceu bem grande no meio, quer dizer que teve mais de uma pessoa que, né, colocou aí a palavra oportunidade, inevitável, inovação, reduzindo margens, cross-selling, muito legal, pessoal. A inovação, preço justo, quebrando barreiras. Que legal, pessoal. Vamos colocando aí, o que vocês acham? A gente está vendo aqui que tem 23 pessoas colocando aqui, a gente tem um público aqui de mais de 120 pessoas, hein? Dá para contribuir mais, hein, pessoal? Bem legal. Show de bola, pessoal. Acho que para a gente não se estender um pouquinho aqui mais, né? Eu vou passando aqui para frente, depois a gente pode voltar. Mas, como eu comentei anteriormente, pessoal, né, todo esse documento, todo, né, esse talk, ele foi embasado em alguns anexos, em alguns documentos, né, que a gente usou para conseguir estar construindo isso. E eles estão aqui em tela, né, com QR Code que vocês conseguem acessar mirando para o QR Code. Então, a gente tem o manual de experiência do cliente, né, da SUSEP, a gente tem o guia de experiência do usuário da UPIN, né? A gente tem um reporte do Núcleo de Futuros da MJV, que foi um workshop realizado com
algumas participantes, se eu não me engano, ali, há um tempo atrás, falando sobre o futuro dos seguros em 2040, e a Biblioteca Pública da MJV. Se vocês acessarem a Biblioteca Pública da MJV, pessoal, e vocês buscarem pela palavra Open, vocês vão ver que tem webinars, tem materiais, tem artigos sobre o movimento Open que possa ser do interesse de vocês também, tá? E, além disso, caso vocês não consigam, né, o acesso agora, a gente também vai estar enviando todos esses materiais por e-mail para vocês posteriormente aqui ao Talk, tá bom? Beleza? E por fim, pessoal, para a gente finalizar, né, aqui eu volto um pouco no que o Diomário tinha comentado, né, e o Thales também um tempo atrás, né, que é justamente transformar esse mercado de seguros juntos, né? Então, ter essa colaboração, esse protagonismo entre as participantes, e esse QR Code vai direcionar justamente para vocês mandarem um e-mail para o secretariado, já colocando um horário, né, disponibilidade que vocês têm, os dias que vocês têm, as agendas que vocês têm disponíveis para estar conseguindo, então, colaborar com a gente nessa evolução do ecossistema, tá bom? E também esse e-mail vai ser enviado para vocês juntamente com os anexos, mas se vocês já quiserem, né, mandar um e-mail para o secretariado, fiquem super à vontade para estar escaneando o QR Code e mandando o e-mail. E acho que a gente fecha por aqui, e eu queria novamente agradecer a participação de todos, a disponibilidade. A gente sabe que às vezes é difícil a gente estar conciliando algumas agendas, mas foi muito importante a participação de vocês. A gente está passando todo esse contexto de onde a gente está, para onde nós vamos, e muito feliz com a participação de todos. Obrigado, pessoal. Passo a palavra aí para o pessoal da Peers, Diomário, se quiser falar alguma coisa também, por favor. Dio, quer fazer um comentário? Vou fazer assim, brevemente. Obrigado, Thales. Por favor. Só dizer que a palavra ali é oportunidade, né? Oportunidade da gente crescer, oportunidade de fazer o nosso cliente feliz com o produto que nós ofertamos, né? Que é do jeito que ele quer, do jeito que ele precisa. E a gente tem ferramenta para isso. Acesse, então, a sala de solução e vocês vão ver que nós vamos resolver e vamos crescer juntos. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Perfeito. Pessoal, mais uma vez, queria agradecer ao time do MJV por ter a disponibilidade e o excelente workshop que a gente conseguiu ministrar aqui com todos os participantes. Agradecer a todos pela participação e só lembrá-los que o link desse workshop ele estará disponível no nosso portal desenvolvedor. Assim que a gente disponibilizar, todos podem compartilhar, mostrar dentro das casas e promover mais ainda essa ideia, tá bom? Então, queria agradecer mais uma vez a atenção de todos e comunicá-los que as perguntas que foram direcionadas ali pelo link serão prontamente respondidas pela equipe de suporte, tá bom? Forte abraço a todos e excelente semana, tá bom? Forte abraço, até mais. Ok, obrigado, até logo. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado aí, viu? Ótima semana. Obrigado, até mais, pessoal. Até mais. Valeu, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Valeu, Boa pessoal. tarde, Obrigado aí. tchau. Boa Tchau, tchau. tarde.